capítulo 8, de Cristo, o mediador. É um dos temas, digamos assim, mais importantes, estudar sobre Cristo, porque a nossa salvação está baseada na obra de Cristo. E como nós temos feito, nós vamos estudar apenas nesta quarta-feira, mas vamos estar lembrando que nós passarmos aqui apenas um verniz, algo tão pequeno em relação a quantas coisas nós podemos estudar. Na semana passada, no capítulo 7, falava sobre o pacto de Deus. E a gente percebe que é uma sequência, Se antes era o pacto de Deus com o homem, e agora é sobre Cristo, mediador do pacto. É através de Cristo que nós chegamos a Deus. Antes de nós lermos aqui a primeira sessão, nós vamos fazer uma leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 16, 13 a 17. Abre aí na sua Bíblia, Mateus 16, 13 a 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Uma coisa que tem que ficar bem clara, mais do que qualquer estudo doutrinário, de enciclopédias, é a revelação que nós temos de quem é Jesus pelo Espírito Santo, por próprio Deus. Agora também tem que ficar bem claro que isso não quer dizer que a gente não precisa estudar e não precisa também, à medida que a gente tem oportunidade, conhecer mais detalhes que outras pessoas, por ter estudado a Bíblia, chegaram a essas conclusões. Sabemos que no correr dos séculos, um dos assuntos que mais foi discutido é exatamente a respeito de Cristo. Quantas heresias surgiram a respeito de Cristo e até hoje existem. E a nossa crença em Cristo, se ela for errada, é uma crença que depende da nossa própria salvação. No sentido de que nós precisamos crer em Jesus. Jesus que é Deus, Jesus que é homem, crer em Jesus como nosso Salvador. E assim é muito importante nós conhecermos mais e mais a respeito de Cristo. Então nós vamos começar aqui. Uma mesinha maior aqui, caber minhas coisas. Capítulo 8. Aprove a Deus, em seu eterno propósito,
escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Aprove a Deus. Aqui está falando de Deus, o Pai. Nós sabemos a dificuldade, que é se entender a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e também entender como o Filho, como Jesus tem as suas duas naturezas, divina e humana. Mas aqui está falando que desde quando? Desde a eternidade, o propósito eterno de Deus em nos salvar. E Jesus foi o escolhido. Não sei se a gente pode dizer assim, mas como uma reunião da Trindade. Ele falou, não, Jesus será aquele que se encarnou. Jesus até então não tinha um corpo, ele se torna em carne quando ele desce aos céus. Sabemos muito bem disto. E aqui então fala sobre esse mediador, que é Jesus. Jesus é o mediador para que nós pudéssemos ser salvos, chegarmos a Deus. E assim ser esse povo, um povo escolhido. Aqui quando ele fala para ser sua semente, é interessante essa ideia de semente, de alguém que vai também anunciar a Jesus a outras pessoas, vai frutificar, a palavra de Cristo vai frutificar. Nós somos chamados para ser essa semente, um povo remido, um povo santificado, glorificado, e assim nós entendemos, que Deus assim prouve escolher Jesus. Isaías 42:1, eis que o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido a quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. 1 Timóteo 2:5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. João 17:6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes a eles. Tem guardado a tua palavra, e eles têm guardado a tua palavra. Salmo 22:30, a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Nós não vamos comentar cada um dos versículos, porque realmente o tempo é curto, mas eu queria aqui destacar, quando ele diz, esse meu escolhido, pus sobre ele o meu espírito. Aqui já é um ponto que nós vamos falar mais à frente, como Jesus tendo as duas naturezas. Então, pôs sobre quem o meu espírito? O Jesus, natureza humana. Jesus, como homem, ele sentiu as dificuldades de homem, passou pelos problemas de homem e precisou do Espírito para ser santificado. Parece difícil entender isso, mas é isso que nós vamos aqui desenvolver um pouquinho e gostaria que a gente pudesse estudar e entender melhor hoje. Ponto 2. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras
perfeitas e distintas. A divindade e a humanidade foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Então aqui nós vamos demorar um pouquinho mais, depois a gente segue. Jesus, aqui o texto diz que no cumprimento do tempo, como nós falamos, desde a eternidade foi programado, mas existe o tempo específico. E o que aconteceu nesse tempo? Por obra do Espírito Santo, ele nasceu da Virgem Maria. Ele tem assim, então, essa origem e a natureza humana. Mas Jesus não deixou de ser Deus. Agora, o que é importante, muitas heresias que surgiram no decorrer do tempo, é a ideia de mistura das duas naturezas. Porque é muito difícil a gente compreender como que um só tem as duas naturezas e elas não se misturam. Mas é exatamente isso que a Bíblia fala, e que a gente vai aprendendo no decorrer do estudo das Escrituras. Quando ele diz aqui as duas naturezas inteiras, que ele é totalmente homem e totalmente Deus. Como homem, precisava comer, precisava de todas as coisas de homem. Ele precisava, como nós falamos há pouco, de orar ao Pai, que Ele que dava, que o santificava. Ele precisava de ser como homem, de dormir e assim por diante. Se Jesus ficasse sem comer, ele ficou sem comer, né? Mas depois ele voltou a comer. Ele morreria. Ele era um homem. Como homem, precisava de alimento. E assim, aqui está dizendo que essas duas naturezas foram inseparavelmente unidas. Porque a gente aprende que quando Jesus morreu, quem morreu? Foi Jesus homem ou foi Jesus Deus? Quem morre é o homem. Complicado, né? Mas quem morre é o quê? Deus morre? Deus morreu e ressuscitou? Não, Jesus sempre, como Deus, não morre. Agora, quem ressuscitou? O homem ressuscitou. E é o mesmo Jesus. E aí a gente entende que Jesus, ele ressuscitou corporalmente. Correto? Corpo. A partir daqui, ele não mais se separa desse corpo. Quando nós vamos ver Jesus, nós vamos vê-lo com o corpo. Mas o corpo pode estar em todo lugar? Não, o corpo pode estar apenas num lugar. Mas Jesus pode estar em todo lugar? Em espírito, por meio do Espírito, ele está em todo lugar. Há uma das dificuldades até a questão da ceia. Quando as pessoas falam que Jesus, eu sou esse pão, eu estou aqui, a gente sempre diz espiritualmente, não é? Jesus não está o corpo dele fisicamente ali. E eu não sei como será, mas com certeza Jesus nos céus, ele não vai ter vários corpos, ele vai ter um corpo. E nós vamos ter a presença de Jesus como a presença de Deus. Deus não será um corpo, né? Mas espiritualmente nós estaremos na presença de Deus. E Jesus é esse que tem o corpo. Verdadeiramente homem, como nós dissemos, com fome, com sono, com dor. Mas as duas naturezas distintas, não misturadas, uma só pessoa. E assim nós encontramos Jesus. Nós vimos... Quando nós lemos as histórias, nós vemos várias situações quando ele faz alguns milagres. E essa é a natureza separadamente divina que faz esses milagres. Jesus, como homem, não tinha capacidade de fazer aquelas coisas, né? E temos que entender dessa forma, separados, mas um só. Então, como entender isso, né? Deus é um só, mas é Pai, Filho e Espírito Santo.
E Jesus é um só, mas ele tem duas naturezas, a divina e a humana, não são misturadas as naturezas. É um único Deus. E ele também foi humano. Porque para que ele pudesse cumprir o plano, né, ele precisava ser homem. E aí alguém poderia dizer, foi fácil para Jesus não pecar. Ele era Deus? Não. Jesus não pecou, sofrendo as mesmas tentações como a gente. Ele, como homem, clamou a Deus, Pai, afasta de mim esse cálice. Como homem, ele clamou e foi servido por Deus. E esse homem que sem pecado morreu assim para nos salvar. Mas vamos seguindo um pouco aqui. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Descrevendo aqui, né, o nascimento de Jesus, ou quando Jesus vem a Maria, quando ela se torna grávida, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Colossenses 2,9, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ponto 3. O Senhor Jesus, em sua natureza unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aprove ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai e lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo e lhe ordenou que os exercesse. Já falamos um pouquinho sobre isso. A sua natureza humana unida à divina foi santificado, ungido pelo Espírito Santo. Foi fortalecido. Aqui diz que ele foi chamado pelo Pai e preparado. Jesus foi preparado para a sua missão, para o seu ofício. E assim ele cumpriu todo o seu chamado. Ele se dispôs a fazer aquilo que assim Deus o chamou a fazer, Deus Pai o chamou a fazer. Então tem a palavra que ordenou, né? Ordenou, Deus Pai ordenou. E quando a gente pensa de sofrimento de Cristo, a gente parece que muitas vezes pensa como sofrimento no sentido do corpo. Mas sabemos que Jesus sofreu não apenas no corpo, mas espiritualmente, a sua alma. Nós não somos, não somos criados só com corpo. Nós somos corpo e alma, e nós sofremos e passamos por essas dificuldades. E assim foi com Jesus. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Não glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Fala a respeito de Jesus ser esse sumo sacerdote e de Jesus ser assim o escolhido, né? Como aquele que iria abençoar, como aquele que iria salvar.
Ponto 4. Este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, ele se fez sujeito à lei, a qual cumpriu perfeitamente. Padeceu imediatamente em sua alma, aqui que nós estávamos falando há pouco, padeceu em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu, foi sepultado e ficou sob o poder da morte. Mas não viu a corrupção. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com este corpo subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. Então, quando diz aqui, voluntariamente, mais uma vez, ele foi chamado e ele assim cumpriu, se sujeitou à lei. Então, Jesus, o homem, se sujeitou aos sofrimentos, à lei. Quando fala ressuscitou, com o mesmo corpo, é o mesmo corpo, mas nós sabemos que é o mesmo corpo no sentido de que não vamos ter um corpo totalmente diferente. É um corpo transformado. Até aqui nós sabemos essa ideia de reconhecimento, tiveram dificuldade de reconhecer Jesus, mas reconheceram Jesus. É um corpo transformado, é um corpo que assim está melhor. A gente tem dificuldade de reconhecer as pessoas até hoje. Às vezes as pessoas se arrumam, ou fazem uma maquiagem lá e ficam diferentes. Então nós vamos estar diferentes, muito mais bonitos. Uma aparência mais jovem, uma aparência não de criança e não de idoso, mas uma aparência mediana. E provavelmente aí por essas voltas dos 33 anos que Cristo tinha. Vamos ver. Subiu ao céu e está à destra de Deus Pai. Essa ideia de estar à destra de Deus Pai, na direita, é uma posição de importância, uma posição de qual é de Jesus mesmo. Fazendo intercessão, e de lá voltará. Então eu disse: eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. Então é um salmo, que é Jesus falando: agrada-me fazer a tua vontade. Na palavra está escrito a meu respeito. E ele assim se submete. Filipenses 2:8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Entende? Quem que está se humilhando? Quem que está se tornando obediente? Quem que está obedecendo à lei? É Jesus. Mas nesse momento, a ideia é que a natureza é o Jesus homem, que é o homem que pecou e é o homem que tem que não pecar. Mas Jesus deixou de ser Deus? Não é. Ele não deixou o Jesus Deus lá no céu e veio só um Jesus homem. Embora Jesus sempre foi, no caso, quando estava aqui na terra, homem e Deus, mas a sua natureza humana é que estava, digamos assim, cumprindo o papel, para assim responder a esse chamado de Deus, Pai. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então, dá para a gente entender essa ideia? Jesus sempre teve o corpo? Não.
No princípio era o Verbo, no princípio o Espírito pairava sobre a face das águas, e o Deus Pai criou, Deus Pai ordenou, haja luz. Pai, Filho e Espírito Santo. Ali Jesus era como Deus sem esse corpo. Agora, a partir do momento em que ele se encarnou, ele tomou o corpo, esse corpo não se separa mais, Jesus sobe aos céus. Ah, mas onde que ele está então? Bom, aí difícil, mas que está. Né? Ele não perde esse corpo, ele ressuscitou. Porque é a palavra de Deus que diz isso. Subiu ao céu do mesmo modo como vi subir, ou seja, ele subiu ao céu, ele vai voltar, né, para nos salvar. 5. O Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que, pelo eterno Espírito, ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça de seu Pai, e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança pendurável no reino dos céus. Ele cumpriu, ele satisfez, e assim foi Jesus. Eu vi uma comparação, essas comparações não vão nunca chegar a nos ajudar totalmente, mas sempre é uma forma de melhorar, né, esse entendimento. Alguém falando que para ser presidente do Brasil tem que ser brasileiro. Não adianta, né? Quem pecou era o homem. Para cumprir essa lei perfeitamente e assim, da mesma forma que Adão pecou e morreu, esse que não pecaria, morreria pagando o preço para que os outros não morressem, precisaria ser um homem. Então, Jesus é homem. Por isso ele veio e se encarnou como homem. E esse satisfez plenamente a justiça. A justiça de seu Pai. Lembra que eu falei há pouco? Quem morreu? O homem, Jesus homem. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem, se tornarão justos. A palavra homem aí, né? Homem Jesus. Que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Texto de Hebreus, bem conhecido, né, que não é por sangue de bodes, mas é o mediador, é por Jesus que nós somos salvos. Ponto 7. Ponto 6. Ainda que a obra da redenção não fora realmente realizada por Cristo, senão depois de sua encarnação, contudo, a virtude e eficácia e os benefícios dela em todas as épocas sucessivas, desde o princípio do mundo, foram comunicadas aos eleitos por meio das promessas, tipos, sacrifícios, pelos quais ele foi revelado e significado como a semente da mulher, e devia esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo ele mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, em resumo, esse ponto aí é a questão daqueles que morreram antes de Jesus vir ao mundo. Até na aula de domingo nós falamos sobre isso, que algumas pessoas entendem que antes de Jesus, o Antigo Testamento, eles viviam e eram salvos pela lei, né, por praticar a lei, por oferecer os sacrifícios, e quem não praticasse, então, era assim, morto, né, no sentido de que não tinha salvação. Nós sabemos que essa prática da lei, dos sacrifícios, era exatamente uma pré-figura do que Cristo fez. Então, eles também foram salvos, baseados não na obra, ali no sacrifício em si, mas baseados no que eles assim criam e na palavra e em Jesus, salvos por Jesus também.
Ponto 7, aqui não vamos ler os textos antes. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, para nos resgatar. Aqui fala, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Resgatar a todos, né? Não somente os que daqui para frente nasceram. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Vamos passarmos. Ponto 7. Cristo, na obra de mediação, age de conformidade com as suas duas naturezas, fazendo cada uma o que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade de sua pessoa, o que é próprio de uma natureza é, às vezes, na Escritura atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Então não fica muito claro isso na Escritura, não está, agora Jesus homem fez isso, agora Jesus Deus fez aquilo. Por exemplo, no caso de que Jesus está lá e de repente ele fala, foi com Filipe, acho, né? Te vi debaixo da figueira. Quem que viu ele debaixo da figueira? Foi Jesus Deus, que Jesus homem estava em outro lugar. E assim, a gente percebe que não dá para definir, não. O homem fez isso, ou Deus fez aquilo. E nós sabemos que todas as coisas que são assim de Jesus, né, como homem, e as coisas são digamos assim, né, misturadas aqui na palavra. Vamos lá. 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado pelo Espírito. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ponto 8, é o último. Cristo, com toda a certeza e de forma eficaz, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para quem a adquiriu. Isso ele consegue fazendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e a obedecer, governando o coração deles pela sua palavra e pelo seu Espírito, subjugando todos os seus inimigos por meio de sua onipotência e sabedoria, de maneira e pelos meios mais condizentes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Cristo comunica a sua salvação. Então ele morreu por nós e agora ele nos revela, né, pela palavra, pelo Espírito, o Santo. Nós podemos assim crer e obedecer na palavra e em Jesus. João 6, 37 a 39. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca, e todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Cristo, o mediador. Então, irmãos, como eu disse no início, é um tema para a gente estudar, dá para estudar esse capítulo aqui 1 ano, né? Só esse capítulo, de tantas coisas. Existem muitos livros, muitas coisas, só falando sobre essa questão das duas naturezas de Cristo. Mas o nosso objetivo aqui, nesse estudo, é nos acordar um pouquinho para
essa necessidade de estudar as doutrinas e assim tenho certeza que se você se interessa, você pode estudar mais. Tem muitos versículos aqui. Você vai encontrar muitas coisas para aprender mais. E eu acredito que a gente vai poder, numa outra oportunidade, estudar mais devagar. Nós já estamos chegando, nós vamos estudar até o 10º. Quem sabe no ano que vem a gente faz um pouco diferente. A gente não faz um por semana, faz bem devagarinho, né? Para estudar o quanto puder. Mas que assim a gente possa ter um pouco ficado assim incomodado, né, no sentido de aprender mais e que a gente possa ter aprendido hoje, né, um pouquinho sobre Jesus. A gente vive a vida inteira, né, na igreja e a gente ouve umas coisas assim, fala, né, mas parece novidade isso, né, parece que eu não sei ainda, né? Então nós podemos aprender muito a respeito de Jesus.